Bom dia a todos, que a graça e a paz seja com todos. Vamos fazer nossa oração de gratidão. Quando se exercita, que tem como hábito de entrar na presença de Deus com gratidão, é a mesma coisa ver a diferença, como você é recebido. Você chega num local com alguém importante, como é que fica melhor o ambiente? Chegar reclamando ou chegar agradecendo? Faz o teste. O seu patrão faz o teste. Você, meu irmão, com a sua esposa. Faz o teste, minha irmã, com o seu marido. Faz o teste, meus irmãos, com os seus pais. Amém? Porque quando se agradece, se está dando valor a alguma coisa que foi proveitosa. E quando se chega chutando o pau da barraca, reclamando, murmurando, você está dando valor a coisas erradas. Está trazendo a consequência de coisas negativas para o presente, que afeta o ambiente. Falei no domingo passado, vibrações de murmuração tornam o ambiente pesado. Vibrações de gratidão tornam o ambiente leve. Amém? Desarmado. Porque e uma coisa interessante, olha como é que é a reação do ser humano. Quando alguém vem reclamar alguma coisa, qual é a sua reação? Quem é esse cara para reclamar que faz isso, faz aquilo outro? Você puxa lá da sua memória todo o negativo dele. Não é assim? Sim ou não? E quando você recebe elogio, a sua mente também vai buscar pontos positivos daquela pessoa para também retribuir. A vida é prática. Nós é que complicamos porque agimos de maneira errada. Por que a maioria dos crentes estão abaixo do nível? Porque até para com Deus são uns limão. Entra na presença de Deus para reclamar: Deus, por que o Senhor permitiu? Amém. Vamos mudar a vibe? Vamos entrar com gratidão. Obrigado pela liberdade. Obrigado por esse ambiente. Obrigado porque podemos louvar e adorar. Obrigado porque o Senhor aqui está nos esperando para ouvir a nossa voz e receber os nossos louvores e adoração. Obrigado pelo Teu Espírito que nos ajuda, que nos convence, que nos desarma e que também nos assiste e também intercede por nós. Muito obrigado. Obrigado porque a Tua palavra é lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Obrigado porque ela é uma fonte de sabedoria, de instrução e de preparos para a vida. Muito obrigado. Obrigado, Pai, pelo perdão de nossos pecados, pela salvação da nossa alma. Obrigado por tudo que o Senhor planejou, projetou a nossa vida, do desígnio que o Senhor traçou para cada um. Muito obrigado. E queremos, Senhor, a cada dia estarmos reconhecendo tudo que o Senhor tem feito. Perdoa-nos a nossa ingratidão, nosso hábito negativo de viver reclamando da vida. Ajuda-nos a tirarmos proveito até mesmo das provas, das dificuldades, pois são elas que nos aprovam e nos preparam para desafios maiores. Muito obrigado. Eu quero abençoar a todos aqui presentes e aqueles que da onde estão nos assistem, pedindo, Pai, que a Tua graça os alcance e que o Espírito vivifique
frutifique a palavra, transformando-os em aplicação prática. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos e peço, Pai, que o Senhor use de misericórdia para com todos, falando ao nível do entendimento, e que toda resistência caia por terra, e que os corações sejam sensíveis à Tua voz, e que recebam de bom grado a Tua palavra. Em nome de Jesus, peço-te estas bênçãos. Amém. Vamos levantar nossas mãos e continuar declarando, profetizando a chuva sobre o nosso estado. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Assim como a corça anseia por águas, como terra seca precisa da chuva, meu coração tem sede de ti, Rei meu e Deus meu. Faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem com teu rei, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, Senhor Jesus, derrama a chuva nesse lugar. Vem, 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 vem com teu rei, Senhor Jesus, inunda o meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover, faz chover, faz chover. Aleluia, obrigado, Senhor, muito obrigado. Permanecemos em pé um momento ainda. Convido para passar aqui Jefferson Elias Amaral do Amaral, e também a Tatiane, sua esposa. Nos cultos de ceia temos o hábito de apresentar o membramento ou a pessoa reingressar. Eles já foram membros aqui e estão retornando, e é o nosso dever acolher, porque congregar, eu quero dizer para os irmãos, é Deus quem escolhe o lugar. E quero dizer para todos aqui, se aqui você não tem encontrado o que você necessita, sua família necessita, observem bem, eu estou falando necessita. Entre o querer e o necessitar, Deus trabalha na linha de atender necessidades. Muitos saem porque não têm o que elas querem, mas não querem ver que o que necessitam. E tem que entender o que ele necessita. Deus, o que eu necessito para ser melhor? Ah, Deus, me dá isso para ser melhor, me dá aquilo para ser melhor. Não, o que eu necessito? Amém? Então, eu não estou aqui porque quero.
E se não estivesse aqui, a minha vida tinha se arrebentado já há muito tempo. Porque o que eu necessito para ser um homem com H é estar no lugar que Deus escolheu. Amém? Amém? E assim é para todos. Então aqui está o irmão Jefferson, mas ele gosta que seja chamado sempre de Elias. Bom nome também. E a sua esposa, Tatiane. Estenda a mão para cá, vamos abençoar. Pai, eis aqui este casal, esta família, que estão reingressando para aqui junto com a igreja, cumprirem o chamado, o desígnio, e aqui também estarem sendo atendidos nas suas necessidades espirituais. Como igreja nós recebemos e abençoamos. Amém. A igreja pode assentar. Quem está pela primeira vez nesse ano, lhes desejo um feliz ano de reconquistas. E eu quero passar as informações interessantes, mas eu vou inverter, porque as pessoas gostam muito da palavra, e se eu der os anúncios antes da palavra, elas... Não, eu vim para ouvir uma palavra, não vim para ouvir que tenho que fazer alguma coisa. Então eu vou respeitar um pouco, até metade do culto, o seu ego. Amém? Vamos para a palavra. Dizei aos justos, o que acontece com ele? Quem se ajusta só tem a ganhar. E enquanto estivermos nesse corpo, temos sim essa necessidade de nos ajustar. Não é fácil mudar uma cultura, não é fácil reeducar a alma, não é fácil mudar hábitos. Não é fácil não. Por isso que é mais fácil, amados, uma pessoa que se rebentou, que foi à falência, se corrompeu, que não prestou para mais nada, ela se encontrar com Cristo e ela então oportunizar a mudança, porque tudo o que ela fez deu tudo errado, então é fácil. Mas para quem vive um meio de religiosismo, que nem tudo é errado no religiosismo, e inclusive o próprio comportamento do religiosismo, ele tem um conceito e um comportamento, ou é tudo ou nada, ou está tudo certo ou está tudo errado, e não é nenhum dos dois está certo, tá? Não tem pessoas que estejam tão mal que não tem algo bom, e não tem pessoas que sejam tão boas que não tem algo mal. Enquanto estivermos nesse corpo, lutamos contra essa natureza. É uma briga de duas naturezas. A natureza divina que quer retomar, ressuscitar, que quer cumprir o propósito, pois fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E essa imagem e semelhança de Deus está no Espírito. E o nosso Espírito deseja o mais. Deseja as coisas perfeitas, melhores, as coisas que funcionem. Por isso que, por estar no Espírito, muitas pessoas se iludem com o espiritualismo, porque quando acontecem algumas manifestações espiritualistas, acham que porque é sobrenatural é de Deus. Nem tudo. E nós só podemos julgar pela palavra. Então quem se ajusta irá bem. Vamos para Deuteronômio, capítulo 10,
a partir do verso 12. Agora, pois, ó Israel. Israel é o povo da promessa. Nós quem somos? O povo da promessa. Quantos aqui são povo da promessa? Então é para nós essa palavra. Agora, pois, ó povo da promessa, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus, andes em todos os seus caminhos, e o ames, e o sirvas ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardardes os mandamentos do Senhor, e os seus estatutos que hoje te ordeno, para o teu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou de teus pais para os amar, a vós outros, descendência deles, escolheu de todos os povos como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiro na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e a Ele te apegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor, e o teu Deus, que te fez essas grandes e terríveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas, 70 pessoas, teus pais desceram ao Egito. Agora o Senhor teu Deus te fez em grande número, como as estrelas dos céus. Amém. Então aqui está uma palavra para nós refletir. Se todos nós esperamos no cumprimento das promessas, precisamos rever as instruções que nos dão esse direito, porque direito se adquire cumprindo deveres, e é nosso dever, se quisermos continuarmos tendo o Senhor como Senhor, tendo as promessas como herança, como direito de posse, temos o dever, a obrigação e preencher esse requisito que é temer ao Senhor. E tudo isso que Ele faz não é para Ele, é para o nosso bem. O religiosismo acha que qualquer coisa que faz no reino de Deus está fazendo ou prestando um favor para Deus. Não. Quero dizer a todos, toda e qualquer oportunidade que você tem para amar, servir, perdoar, investir, se dedicar, é um favor que Deus está lhe dando para o seu bem, para o seu investimento, porque quem semeia, quem abençoa. Então ninguém, e o diabo tenta distorcer isso aí, ninguém pensa, eu estou me dedicando para Deus. Não, eu estou aproveitando uma oportunidade que Deus está me dando para o meu bem. Amém? Amém, amados? Toda a verdade é paralela. E quero já dizer um exemplo muito prático. Essa nova geração
se não aproveitar as oportunidades para servir, não vai ter mamãe para sustentá-lo depois dos 200. Deu para entender? Inteligente entendeu. Vai viver mamando, dependendo, morando, e não gerando nada, e não construindo nada, e vivendo como filhotes aí, que os pais têm que dar tudo. E ainda mais, o filhote de pássaro, a mamãe cuida enquanto não voa. E não sei se os irmãos já observaram como é que eles tratam também. Se já tem asa, se já está bem empenado, a mamãe tira do ninho e larga para ele aprender a se exercitar e aprender a voar. Não é assim? Sim ou não? E aí tem mais. E uma coisa interessante, Jesus falou sobre isso. Em Mateus capítulo 6, põe aí o verso 26 a seguir. Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Enquanto não podia e não sabia voar, era a mamãe que alimentava, que trazia mastigado e largava lá dentro do bico aberto, que o pássaro ainda não empenado esperava. Pode ver, você acha um ninho de passarinho, qualquer movimento, eles abrem a boca. Eu fui muito mal antes de conhecer a Cristo, que eu fazia isso e estava os passarinhos de boca aberta, eu jogava porcaria para eles. Ainda bem que Cristo cancelou isso aí, porque isso foi um tempo de ignorância que eu vivi. Amém? Agora os defensores dos animais já vai pegar no meu pé. Vai te converter. Amém? Você nem conhece a sua ignorância de valorizar o animal mais que uma pessoa. Isso é ignorância, sabia? Colocar o animal acima da vida humana. Isso chama-se princípio quebrado, valor invertido. Amém? Deu para responder? Pelo menos para salvar o meu couro. Olhai para as aves dos céus, que não semeiam, nem ceifam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós muito mais que elas? Está vendo? E como é que a mamãe ave faz com o filhote? Fica andando que nem as mamães humanas com os filhotões? Amém? Então, meu querido, minha querida, oportunidade que a igreja dá, os ensinos que mostram deveres, é para o bem das pessoas. Toda a verdade, toda a instrução é para o bem das pessoas. E a lógica da vida, o círculo natural da vida é os filhos enterrarem os pais irem antes de seus filhos numa média da idade que aquele pai começou a gerar filhos, aquela mãe começou a gerar. Uma média de 20 anos. Você vai durar ainda 20 anos a mais que teu pai e tua mãe. E quem é que vai te dar comidinha? Se não aproveita as oportunidades de você se tornar um autossustentável.
Isso se aplica nas 3 áreas. Então, tudo que a palavra nos dá, nos pede, nos ensina, é para o nosso bem. E quando eu perco, ou não me dedico à altura de uma oportunidade que Deus me dá, o prejuízo é meu. É muito mais meu do que do reino. Tudo o que cada um se omite, quando você se omite de querer melhorar, de querer crescer, é você que vai sofrer a falta. É você que vai estar em falta de não ter, e não ter tido, e não ter aproveitado as oportunidades. Como é ano de reconquista, como estão os fundamentos da sua fé? Romanos 14, 22. A fé que tens, como está? Paulo diz, a fé que tens, guarda-a contigo. Guarda contigo mesmo diante de Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. E olha o que tem de gente que se condena, quer mais, mas não tem crédito para mais, não está fazendo nada para mais. Quer solução, mas não está fazendo nada que gere solução. Quer melhorar, mas não está fazendo nada que eu possa melhorar. A vida não dá, a vida devolve. As reconquistas estão ao seu alcance, mas no ritmo que você vive, que causou as perdas, você não reconquista nada. No seu nível de vontade ou de cultura que levou-os a ter perdas, se não mudar o seu nível, não mudar a sua maneira de ser, não vai reconquistar, vai continuar perdendo. Tem tantas linhas que a gente pode tirar lições. E eu pergunto, como estão os fundamentos da sua fé? Estamos já no 2º mês do ano. E se a fé não é sadia, não é genuína, não é alimentada de uma fonte fidedigna? A Bíblia diz que a fé para Deus atender, ela terá que vir de instruções da palavra. Mas a fé que vem de sistemas por aí, não fique querendo cobrar de Deus. Deus, eu acredito naquilo que eu ouvi, mas aquilo que você ouviu, você conferiu se é Bíblia, se é palavra de Deus, se está sendo interpretada, revelada da maneira certa? Como prova, queridos, quantas orações besta se faz? É só escrever. Anote suas orações e daqui 1 mês, 2 meses, examina. Ah, que bom que Deus não atendeu. Porque era uma oração besta. Sem entendimento. Pedindo coisa sem avaliar se Deus o atender, Ele possa administrar. Então, meus queridos, e por que orou? Porque acreditou.
E por que não funcionou a oração? Porque acreditou em informação que não é verdadeira. Amém? Uma coisa interessante, parece-me que 1 João capítulo 3, verso 18, tem um texto ali. Filhinhos, não amemos de palavras, nem de língua. O que mais tem é amor de palavra e declarações melosas. E as pessoas acham que porque aquele obreiro, aquela obreira tem uma linguagem melosa, uma linguagem de agradabilidade, aquele amor seja verdadeiro. O amor verdadeiro se manifesta em obras. Amém? O amor verdadeiro se manifesta em obras. E em verdade, porque contra fatos não permanecem argumentos. Então, meus queridos, vamos rever primeiro os fundamentos da fé. Quantos querem ter uma fé para reconquistas? Eu quero. Reconquista é um direito, porque o que você quer reconquistar já foi seu. Você já viveu uma comunhão íntima com Deus, você já viveu debaixo de uma proteção divina, nós todos já vivemos dentro de provisões divinas, direções divinas. E por que que hoje qualquer oferta, e ainda eu quero abrir um parênteses, eu trouxe aqui no final do ano, que Deus nos prova, para ver se nós amamos. Está em Deuteronômio capítulo 13, verso 1 a seguir, que diz: se levantar no meio de vós profeta ou sonhador de sonhos, eu vos anunciar um sinal ou prodígio, e suceder, e o sinal e o prodígio acontecer, de que lhe houver falado, e aquele que profetizou disser: vamos após outros deuses, que nunca conhecestes, e sirvamo-los. O que o Senhor diz? Não ouvireis as palavras daquele profeta ou daquele sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos está provando. E não é trazendo gente de fora para enganar e tirar pessoas daqui. Era pessoas do nosso meio que se levantam com visões, com revelações e com predições. E é Deus que está provando. E quem segue esse tipo de gente está rodando, está fracassando, estará se perdendo, estará se corrompendo. Se levanta no meio. Amém? E os irmãos sabem que toda a palavra que ela é pregada, aquela igreja, aquele auditório, aquelas pessoas que ouvem aquela palavra, elas são postas à prova. Toda ministração que sai do altar é posto à prova. Vai chegar a oportunidade de praticar. E qual é a oportunidade de praticar? É quando alguém vem com revelações que contradizem a palavra que sai do altar. É quando alguém vem com convites para ir para aqui, para ali, para acolá.
Servir outros deuses quer dizer começar a dar valor a outras coisas e não ao compromisso e ao lugar que Deus o chamou e o colocou. Amém. Amém. Ah, não, eu não vou seguir outros deuses. O que é Deus na vida? O que é um outro Deus na vida? Pode ser seu carro, pode ser sua sogra, pode ser sua namorada. É aquilo que lhe tira do seu compromisso com outro Deus, é aquilo que lhe tira do compromisso com Deus. Outro Deus é aquilo que lhe afasta do seu culto a Deus. É outro Deus. Pode ser seu time, pode ser outro Deus. Amém? Amém? Pode ser uma campanha que está acontecendo por aí. Pode ser um guru carismático que revela coisas que aconteceram. Tudo o que aconteceu está na bagagem do diabo. Mas o que vai acontecer, só Deus é que tem esse controle. Amém? Porque o que tem de gente que fala de coisas do meu passado e erram todas quando falam do meu futuro. Profetas, pastores, missionários, pessoas bambam que botam a mão, a pessoa cai, e erraram todas com respeito ao meu futuro. E o pior é que porque mostra alguma coisa que aconteceu, a pessoa se derrete. Por isso tem muita gente ainda que dá dinheiro para cigano. O cigano lê a mão e diz tudo o que aconteceu. E tem crente que faz isso, infelizmente. Que Deus tenha de nós. Se você quer reconquistar, vamos passar em revista como está a sua fé. Sua fé é genuína, é pura, é na palavra? Ou a sua fé é o que os outros dizem, ou a influência de carisma de alguém desse ou daquele? Os irmãos me conhecem aqui desde o começo da obra, quem está desde o começo. Nunca atrelei ninguém a mim. Proíbo os irmãos de convidar alguém que já tem igreja para vir para cá. Isso é falta de ética. Isso é comportamento de lobo e não de pastor. O que o lobo faz quando quer tirar alguém? Porque ele quer estraçalhar, tira do rebanho. Amém? É isso ou não é? Pois é. E se tem alguém dos nossos aqui convidando alguém que já tem igreja para sair de lá e vir para cá, está contra a visão e em contrariedade com o que eu ensino. Porque o congregar é Deus que escolhe o lugar. Deu para entender? O congregar é Deus que escolhe o... Eu falei quarta-feira aqui, uma palavra revelada, que Deus visita. E quando a pessoa está no lugar certo, ele é visitado por Deus. Para ser recompensado. E Deus, quando visita, aqueles que estão na obediência são recompensados. E quando Deus visita, aqueles que estão em desobediência são tratados. Amém? Uma coisa interessante, o mesmo sol que derrete a cera, ele endurece o barro. A mesma visita de Deus lá no Egito, salvou e libertou o povo de lá e puniu os errados lá. Aquelas pragas, 10 pragas, para o povo de Deus, cada uma delas foi bênção. E aquelas 10 pragas para os egípcios,
Cada uma delas foi um golpe que foi tirando a estrutura. Amém? Esteja em Deus. E para estar em Deus, vamos ver como estão os fundamentos da fé. É bem simples. As pessoas acham que para ter mais fé tem que orar mais, tem que jejuar mais, porque tem muitos sacrifícios que não honram a Deus. Quer ter uma fé genuína? Aprenda, procure, se esforce, honrar a Deus em tudo. Porque do Senhor é os céus dos céus, a terra e toda a plenitude. Tudo o que há sobre a terra está debaixo do governo de Deus. Então, se você quer ter uma fé sadia, procure honrar a Deus com sua vida, honrar a Deus com sua linguagem, honrar a Deus com suas capacidades. Mas como que o que é honrar a Deus? E muitos ficam só nessa parte. Eu vou honrar a Deus, então eu vou me isolar e ficar só orando. Eu vou buscar o batismo com o Espírito Santo e eu vou só estar falando línguas. Quero honrar a Deus. E para nós entender que qualquer coisa, qualquer conceito, verdade, tem que ter no mínimo 3 fundamentos. E eu quero passar os 3 fundamentos para que você tenha uma fé para conseguir reconquistar o que é seu, o que já foi seu e que você perdeu. Primeiro fundamento, honrar a Deus em tudo. O segundo fundamento, o ser humano importa para Deus. E sempre quando se age em falsidade contra o seu próximo, se está ofendendo a Deus. Sempre quando se trata mal o próximo, se está ofendendo a Deus. Porque o ser humano importa para Deus. Foi a obra feita com maior cuidado. E quando ele criou o homem, e foi quando criou o homem que ele apenas disse, e viu Deus que era muito bom. Quando criou os céus, Deus viu que era bom. Criou a fauna, a flora, viu que era bom. Criou os astros, criou o firmamento, Deus disse que era bom. Mas quando criou o homem, ele disse que era o quê? Muito bom. E pelo que Deus fez o maior investimento em ter enviado o seu filho a este mundo? Foi para salvar o homem. Quantos querem agradar a Deus? Valorize o próximo, valorize o ser humano. O ser humano é a obra mais importante para Deus. O ser humano é a criatura e a criação de Deus mais importante. E não só para Deus. Eu vou falar para os inteligentes agora. Quantos querem prosperar na vida? Que nunca falte trabalho, nunca falte mercado para o seu produto, que nunca falte alegria, realizações, festejo. Aonde tem isso aí sem o ser humano? Aonde tem? O seu mercado de trabalho, onde é que é? Aonde? Entre os seres humanos. Para quem você trabalha? Para os seres humanos.
Para que desenvolver as capacidades? Para melhor servir ao ser humano. De onde vem o seu ganha-pão? Servindo ao ser humano. De onde vem condições para realizações de seus sonhos? Vem dos seres humanos. Você já pensou, meu irmão, minha irmã, se você riscasse do seu mercado cada pessoa que você não gosta, ou que você atribui que ela não gosta de você, que lhe fez um mal? Cada pessoa dá o que tem. Amém? Se você quer honrar a Deus, dê para as pessoas, doe-se você para as pessoas, uma vida que procura honrar a Deus. O que diz o texto que nós lemos ali? Que nós temos que amar o estrangeiro, cuidar dos órfãos, atender as viúvas. Amém? E tem muita gente fazendo sacrifícios, dedicação, de oração, de jejum, campanhas para isso, campanhas para aquilo, e pensando que Deus quer a sua santidade. Sabe quando a pessoa se torna santificada? Quando honra a Deus. E uma das obras de honras a Deus é amar o pecador. Amar o pecador. Não é se livrar dele. Olha como o diabo entrou na religião, na falsa religiosidade, que querem se livrar das pessoas que têm fraqueza. Por que essas pessoas que se julgam tão santas têm que fazer até campanha de oração para ter o que comer? Enquanto que se a pessoa honra a Deus, diz a própria palavra, a bênção lhe alcança, a bênção lhe segue, a bênção estará com você. Amém? Então o segundo fundamento da fé é valorizar o ser humano. Valorizar o ser humano. Mas o diabo faz aquela mistura, quer ver? O diabo usa a fraqueza do ser humano para nos atingir, nos ferir, nos incomodar, e a gente reage contra o ser humano e não contra a inspiração do diabo que está nela. A luta não é contra carne, nem contra o sangue. Então por que eu falo firme às vezes, confronto? Eu não estou confrontando você, eu estou confrontando ideias erradas que estão em você. Amém? Amém? Pode ver que se fosse você que eu confrontava, eu não ia na porta pegar a mão de cada um quando saía ali. Está dando para entender? Quer uma fé fundamentada para as reconquistas? Valorize o ser humano. E se o ser humano tem alguma coisa má, é o diabo que usou ele, por ele não estar em Deus. O diabo é que nem o MST, ele sonda aquelas terras. Isso aqui não estão usando. Eu vou vir com a minha capanga, com os capangas aí, vou se apossar disso aí. E o diabo vê aquele crente, que não está fazendo nada, não ora, não lê a Bíblia, não louva, não se relaciona, não serve, não está se preparando para ser o melhor produto, porque o ser humano é um produto humano para humanos. E o diabo vê aquele terreno vazio, aí manda lá os Exu, os tranca-rua, os pombagira, a avareza, a ganância. Amém? Amém? Exatamente isso.
Mas crente recebe isso, se está desocupado, recebe sim. Por que se desviam? Por que os crentes se desviam? Por causa disso. Mateus 12:43. Ora, havendo o espírito imundo saído do homem, e isto acontece quando ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador, aquele espírito saiu porque Jesus entrou, e aqueles espíritos andam por lugares áridos buscando repouso, e a preferência é dentro da árvore genealógica de familiares, e ele não encontra. E aí o que acontece? Então aqueles espíritos dizem, porque sempre tem o chefe, é o chefe que fala por eles. Então o chefe daquele que dominava a sua vida antes de conhecer Jesus, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E chegando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Não é assim que está a vida do novo convertido? Aleluia! Então eu fazia, então se alegra, porque Jesus libertou. Então a alegria dele é a mudança que aconteceu, e não o fruto que está produzindo. Porque a maioria dos crentes, o referencial é o passado. Quem eu era, quem eu sou. Israel ficou 40 anos no deserto por causa dessa mentalidade. Quem eu era, quem éramos lá no Egito? Escravo. Quem nós somos aqui? Protegido de Deus. Deus cuida de nós durante o dia com sombra da nuvem. Deus nos aquece à noite com aquele clarão. Deus, com aquela rocha que nos acompanha, com aquela fonte que nos acompanha, nos dá a água. Deus, em cada manhã, Ele nos dá o maná. Aleluia, que vitória! Quem eu era e quem eu sou. E tendo apenas o passado como referencial, deixa a pessoa num deserto, sem crescimento. Amém? A maioria não tem melhorado. Por quê? Porque apenas se apegam naquilo que o Senhor fez por você. Quero dizer uma coisa: o Senhor faz por nós. O Senhor fez por mim o que eu não podia fazer. Mas depois de liberto, eu tive que aprender a me defender do diabo, a aprender a palavra para usar como armadura divina contra o diabo. Amém? Assim, queridos, queridas, está esta geração. Você, marmanjão, que ainda mama lá, que já tem mais de 20 anos, ainda mama tudo dos seus pais. É mesada, é tudo. Seu pai e sua mãe tinham o dever de lhe dar, enquanto você não tinha capacidade de gerar. Mas por que eu vou gerar se eu estou ganhando tudo? Se eu inventar de procurar um emprego, você é capaz de tirar minha mesada? Tem que ganhar uma cadeirada. Assim está o cristianismo hoje, porque Jesus fez por você o que você não podia, e agora quer que Jesus continue fazendo por você o que você já pode fazer. Está certo isso? Que visão é essa? Que reino é esse? Que sabedoria é essa? Que entendimento é esse? Amém? Amém? Não, mas aí então eu estou querendo conquistar a bênção pelas obras. Claro, a bênção é recompensa das obras.
Somos salvos pelo amor, mas somos abençoados pelo padrão de justiça. Porque no momento em que mudou a nossa natureza, o que eu semeio em obediência, eu colho. E o que eu semeio em desobediência, eu colho. Por isso que tem crentes que continuam semeando no instinto da velha natureza. Não fazem nada e querem que Deus dê tudo. Que Deus tenha misericórdia. Então aqueles demônios dizem: voltarei para minha casa. Voltarei para o Pafúncio, que eu vivi muito tempo com ele, e ver o Pafúncio lá bonitinho, indo na igreja, bem vestidinho, mas não fazendo nada. Não se ocupando com nada. E esse ocupar-se não é só dentro de igreja, é honrar a Deus. Se honra a Deus como bom empregado, como bom marido, como bom pai, como bom vizinho, como bom funcionário, como bom patrão, como bom motorista. Podemos honrar a Deus vivendo uma vida exemplar. Isso é uma maneira de honras a Deus. Amém? Então você pode construir a sua fé no seu dia a dia, ganhando o seu pão, buscando o seu crescimento, sendo solução para a sua vida e automaticamente para a vida dos outros também. Então os demônios, aquele demônio que saiu quando a pessoa se converteu, está rondando, espiando, e vê aquela família, aquele irmão, aquela irmã, está muito alegre, porque Jesus libertou, mas não tem alegria de servir. E o gozo completo que Deus dá para o seu povo, é quando o seu povo descobre que é muito mais bem-aventurado dar do que abençoar, do que ser bênção do que correr atrás da. É o que sai da vida, é que vai voltar multiplicado. Então aqueles demônios dizem: voltarei para minha casa, de onde saí, e chegando encontra desocupada, varrida e adornada. E aí ele, opa, aqui tem uma casa que dá para morar de novo. Quando uma pessoa está precisando de uma moradia, primeiro dá uma sondada: onde é que tem casa para alugar, ou se é para comprar, e aí vai indo, né? Ou chega até o ponto de abandonada, até de invadir. Tem aqueles de baixo nível que procuram invadir. E o que acontece? Vai, busca reforço, leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e o último estado desta pessoa vem a se tornar pior do que o primeiro. E Jesus disse, foi palavras de Jesus: assim há de acontecer a esta geração perversa. Não é palavra de pregador, palavras do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí explica por que o crente se desvia da salvação, se desvia de Deus. Por quê? Porque Deus não é bom? Porque salvação não é boa? Porque não vale a pena? Não. As pessoas acabam se desviando porque não querem compromisso com Deus, e o homem sem Deus não resiste o diabo. O homem natural não consegue vencer maldições. O homem natural, ele é levado por espíritos malignos. Eu já falei muitas vezes aqui, e eu faço ainda hoje, dos que estão aqui, que vieram cear
Alguém quer se desviar dos caminhos do Senhor? Se alguém quer, levante a mão. Ninguém. Dos que estão aqui, que hoje estão participando do corpo e do sangue de Cristo, dessa comunhão no corpo, até o final do ano, muitas pessoas aqui não estarão mais. Por quê? Porque não querem compromisso com Deus. E é justamente, por que um pai, uma mãe, ensina o filho, e exige que ele aprenda, que vá para a escola, que aprenda, e quando tem idade para trabalhar, que vá trabalhar? É para o bem do pai e da mãe, ou é para o bem do filho? Me ajudem. E essa oportunidade que Deus dá, de a pessoa servir a Ele, é para o bem dele, ou é para o bem daquele que obedece? As pessoas que ouvem esses ensinos, a vida, e não põem em prática, a vida se enrola toda, não tem resultado, aí sai pipocado de igreja em igreja, vai atrás de profecia. E o diabo sabe o que ela quer ouvir, e enrola a língua lá, e traz uma revelada. Pena que isso vai se afundando cada vez mais, que depois não tem coragem de voltar e recomeçar da maneira certa, porque sempre tem alguém usado pelo diabo para fazer confusão no nosso meio. E o terceiro fundamento da fé, olha o que significa aí. Primeiro, honrar a Deus. Segundo, valorizar o ser humano. Terceiro, a igreja é o corpo de Cristo. Quantos querem ir para o céu? A igreja é a embaixada dos céus aqui na terra. E Jesus é o embaixador. E a igreja é o corpo de Cristo. Então, e para a igreja foi dado o poder contra o inferno. Pessoas que não querem compromisso com a igreja, que pensam que porque conhecem a palavra, porque sabem dos problemas que as igrejas têm, querem viver um cristianismo autônomo. Queridos, nos meus 53 anos de fé, eu não vi sobreviver muito tempo crente que não quer estar ligado a uma igreja. Como prova, eu até digo que a maioria dos que estão ingressando no esquerdismo, que é o comunismo, são pessoas que conhecem a palavra. Porque foi a falsa religiosidade que construiu o comunismo. E comunismo e salvação não morarão na eternidade junto. Os salvos e os comunistas não ficarão no mesmo lugar. Amém? Quer ir para o céu? Jesus é o caminho. Ah, mas o comunismo é humano, é igualdade. Deus que é Deus não trata a todos iguais. Deus que é Deus trata cada um segundo a capacidade. Todos somos filhos, mas cada um recebe de Deus à medida que faz. Salvação é de graça para todos. Por que a salvação é de graça para todos? Porque a salvação zera o passado de todos. Passa uma régua no passado de todos. Mas a partir da salvação, o crescimento, o desenvolvimento é pessoal. Porque o relacionamento com Deus é pessoal. Amém? Amém, amados?
Porque senão nós tínhamos que ser contra a própria palavra que diz: Deus é amor, mas também é... O que é justiça? Ele abençoa segundo as obras de cada um. A salvação é de graça para todos, mas a bênção, cada um é que responde. Se quer obedecer, tem a bênção. Se não quer obedecer, tem a consequência. Isso tudo é o amor de Deus. Então, meus queridos, a igreja é o corpo de Cristo. E para a igreja o Senhor deu poder. Olha o que diz lá em Efésios 1, verso 20, parece que é, 21. Deus operou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o assentar à sua direita nos céus. E muito acima de todo principado, toda autoridade e poder e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. O que ele fez? Sujeitou todos esses poderes do mundo espiritual, sujeitou todas as coisas e colocou debaixo dos seus pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, e deu para a igreja. O que é a igreja? É o seu corpo, é o complemento daquele que cumpre tudo em todas as coisas. O poder contra o inferno foi dado para a igreja. E quanto mais unido, em harmonia, como um organismo vivo, ativo, interligado, edificando, quanto mais você está ligado à igreja, mais proteção divina estará sobre você, sobre sua casa. Amém? Mas quanto mais desligado e autônomo viver, não pense que o poder que foi dado para a igreja, eu sou igreja porque eu sou de Cristo. Mas o que é a igreja? É o corpo de Cristo. O que é? O que significa aqui na terra? A embaixada. Nós somos embaixadores. E quem está ligado à igreja, reconcilia as pessoas. Reconcilia para quê? Para trazer para a igreja. Porque não há evangelho, pregação de evangelho, se você não tem aonde acolher. Eu sou ganhador de vidas. E as vidas que você ganha, você leva para onde? Atrela a você, ou coloca numa igreja que é o redil, que é onde o Senhor cuida do rebanho? Por que a necessidade da igreja? Porque existe uma das necessidades muito grande: comunhão no corpo. Hoje está muito em moda as coisas virtuais. Tem até igreja virtual. E como é que fica uma comunhão virtual? Será que vem bênção por comunhão virtual? Me ajude. Olha, queridos, como o diabo cega o entendimento das pessoas. O Deus desse século, está lá em 2 Coríntios 4. O Deus desse século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que a luz do evangelho da glória de Deus não resplandeça. Então, as coisas de Deus pode agora ser resolvido ser tudo no pensamento, tudo numa virtualidade. E a comunhão? A comunhão. Como é que fica uma comunidade se não desenvolve comunhão? E olha como o diabo trabalha nessa linha aqui no nosso meio. Deus nos deu esses espaços físicos aí, para criar espaço para comunhão. Mas quem não quer mudar, não quer se expor. Quem não quer mudar hábitos negativos, não quer se expor. E muita gente tem dado ouvido para a falsa religiosidade e tem desprezado o que Deus tem dado.
E olha como é que isso aí é maligno mesmo. Porque a maioria das igrejas só tem 4 paredes para o culto. E como é que fica a família que tem bebê de colo? Criança, júnior, adolescente. Todos no mesmo ambiente? A mesma palavra? Como é que fica? Como é que fica uma família que os filhos não têm espaço, não são instruídos, que a igreja não ajude os pais com respeito ao ensino da palavra? Porque tem muitos pais que se converteram já, com os filhos já, com necessidade de estar aprendendo, e eles não aprenderam nem para eles. E a igreja não oferece, não oportuniza. Como é que fica aquela geração daqueles filhos de Deus? Os pais vão para o céu e os filhos vão para o inferno. Está certo isso? Está errado. O que me levou a levar a sério a palavra foi isso, exatamente isso. Da igreja que eu participei quase 20 anos. Eu falava com os pais que eram obreiros: cadê os filhos? Cadê seu filho, a sua filha? Sabe como é que é o mundo? Sabe como é que é o jovem, cheio de vaidade? Sabe como é que é o mundo, cheio de ilusão? Não tem nada a ver com o mundo, tem a ver com o líder. Tem a ver com o líder. O líder que não vê as necessidades das famílias, ele não está numa visão de reino. E como pai, como mãe, que não vê também a necessidade de seus filhos, de seus filhos terem que aprender. Infelizmente tem até no nosso meio quem diz assim: meu filho, você quer ir na Joade? Meu filho, você quer vir no culto comigo? Está negociando, está preparando um bom produto para o diabo, viu? Meu irmão, pai, minha irmã, mãe, que trata seu filho dessa maneira, você está preparando seu filho para o que o diabo quer. Seu filho sozinho em casa, ele vai procurar uma Bíblia e vai estudar. Ou ele vai procurar na internet uma pregação ou um filme cristão. Conte para outro e veja se eu estou lá na esquina. Amém, amém. E depois nós é que temos que resolver. Eu até vou dizer uma coisa: eu não falo muito com o pastor Marco Antônio, o ministério dele, ele que se prepara para ele, mas eu até acho que os mais difíceis que tem para se recuperar quando cai na droga adição ainda é filho de crente. Concorda, pastor? Eu falo por convicção, e ele concorda. Que os adictos mais difíceis de serem recuperados são os filhos de crente. E quem é o culpado pela drogadição dos filhos é os pais. Por quê? Tem muitas causas. Pessoas saíram daqui porque aqui não tem o Espírito, não tem espíritos. Aí foram para igrejolas, beira de arroio que tem por aí. Aí levaram os filhos, não tinha espaço para os filhos. E agora, depois de 15, 20 anos, trazem os filhos para nós resolver o problema. Que Deus tenha de nós. Por que eu estou falando isso? Porque isso já é uma cultura, já está institucionalizado. Esses tal de direitos aí da criança, do menor, do adolescente, que tem até psicólogo que está dando todo o apoio, não contraria a criança ou adolescente para não frustrar. Pois é, eu não contrario quando a pessoa é independente, que ela não dependa de mim. Mas se depende de mim, eu não vou sustentar o erro. Amém? Amém? Respeite quem é independente, mas quem quer depender de você e ainda viver do seu jeito dentro da sua casa, está errado.
A bênção que Deus lhe deu não é para os seus filhos consumindo o pecado. E agora você fica nessa luta. A quem eu atendo? A Deus? Ou o que a psicóloga? O que o vizinho? O que os meus companheiros de partido vão pensar? Quando estiver no inferno, o que eles poderão fazer para você? Pensou nisso? O que eles poderão fazer por você? Então a igreja é a agência de Deus. E você, autônomo, cristão autônomo, quem é que ora por você? Quem é que abençoa a sua vida? Aí, quando está vazio, sai pipocar, procurar alguém que tem alguma coisa que o atraia. Então, meus queridos, nós precisamos rever bem os fundamentos da fé. E lá, 3 João, capítulo 1, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenha saúde assim como bem vai a tua alma. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, o de ouvir que meus filhos andam na verdade. Aqui o apóstolo João traz essa palavra, volte ao verso 2, que ele diz assim: amado, desejo que te vá bem. Na minha tradução diz: amado, desejo que seja próspero em todas as coisas, e que tenha saúde, assim como bem está indo a tua alma. Cuidado com as 3 áreas. Cuidado com as 3 áreas. Como você está cuidando as 3 áreas? É ano de reconquista. Para reconquistar, primeiro, reconquiste o seu relacionamento com Deus. Segundo, comece a restaurar, reeducando a sua alma, mudando hábitos. A alma se apega, a alma se aliança, a alma se apaixona, a alma cria vínculos. Por que não prepará-la para ela se apaixonar por Deus? Por que não prepará-la, reeducando-a, para ela se comprometer com Deus? Ter prazer de estar na casa do Senhor, em vez de ter prazer de estar em roda de escarnecedor. Cada um é que faz as escolhas. E terceiro, restaure os hábitos de servir, semear. E para nós concluir, fazendo algumas colocações, em Ageu capítulo 1, verso 5, diz: ora, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos, ninguém vai reconquistar se não rever o caminho. Quero dizer, houve perdas porque estava andando não da maneira certa. Reveja a maneira que você vinha andando. Não pense que reconquiste se não mudar os seus caminhos, a sua maneira de ser, a sua maneira de interagir.
E o verso 6 diz: tendes semeado muito e colhido pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado. Tudo isso estava acontecendo. Por isso o Senhor repete: assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso caminho, se a sua renda, se a sua receita não está suprindo, se o seu padrão e estilo de vida não lhe está dando satisfação, considere o seu caminho, repense, reavalie, o que ficou para trás? O que eu tirei do meu caminho? O que eu tirei dos meus hábitos? O que não mais faz parte da minha realidade? E então o Senhor diz no verso 8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me deleitarei, e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu o dissipei com um assopro. Por que causa? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa, que está em ruínas, enquanto correis cada um de vós a sua própria casa. E aí mostra: por isso os céus por cima de vós retêm o orvalho, e a terra retém os seus frutos. Mandei vir a seca sobre a terra, sobre as colinas, sobre o trigo, sobre o mosto, o azeite, sobre todo o que a terra produz, como também sobre os homens e os animais, sobre todo o seu trabalho. Está aí. Então, nós vemos isso aí. Por que as pessoas melhoraram o nível social, melhoraram em todo sentido, o nível material, e não estão melhores espiritualmente? É ano de reconquista. E eu quero fazer uma pergunta para todos. Nós chegamos onde chegamos, dentro de uma visão que Deus nos deu, que demos o nome Projeto Expansão. E desafiamos. Quero dizer para os irmãos, bem prático, para a pessoa manter a receita, ela precisa ser dizimista. Quem não é dizimista não mantém a receita. Isso está comprovado. Só que cada um, se quiser, faça o que quiser, mas também não tem para quem reclamar. Principalmente se não é fiel a Deus no dízimo, não tem como reclamar, pedir uma receita melhor para Deus. O dízimo mantém a receita. E quem honra a Deus dando das primícias, prospera. Fala o sábio Salomão. Eu acho engraçado que muitos pegam muito do sábio Salomão, mas essa área que toca no bolso, eles não tocam. E no reino de Deus, é o que sai de nós, é o que volta rebuscado, é o que volta multiplicado. E nós começamos com o projeto de expansão, fizemos desafios, desde as aquisições dos terrenos. E ultimamente, amados, isso foi deixado, e o povo tem parado de prosperar no nosso meio. Por quê? Porque deixaram este compromisso com a casa do Senhor. Sentimos até a necessidade de colocar essa energia solar, a fotovoltaica, porque eu quero dizer para os irmãos, o que a igreja gasta de luz, não entra num culto de final de semana, a não ser o de ceia. Todas as entradas de um culto, menos o da ceia, né? De um culto, por exemplo, o culto do domingo passado,
não paga a luz do mês. Os irmãos acham que para manter isso aqui, cai do céu? Deus oportuniza você fazer parte da solução para você ter mais solução, porque no reino de Deus as coisas funcionam da seguinte maneira: aquilo que você semeia é o que você irá colher. E eu desafio e peço manifestação. Quem que no tempo lá, anos atrás, que fizeram parte de desafios, no carnezinho do projeto Expansão, que a vida piorou, que foi a pior coisa que fez. Agora eu pergunto, quem já fez parte do projeto Expansão que a vida melhorou? Levante a mão. E quem não levantou, talvez nunca tenha feito parte. Mas eu digo uma coisa: fazei prova. Tem dúvida? Faça a prova. E eu sinto a necessidade de oportunizar suas melhoras. Quando nós fizemos essa galeria aqui, eu estava orando debruçado aqui nesse canto, uma vigília. Deus, manda os irmãos abonados para ajudar a construir essas melhoras. Nós tínhamos em domingo de manhã o culto das 8 e o culto das 10, e eu tinha que pregar nos dois. E mais o da noite. Eu estava cansado. E eu falei para Deus: Deus, manda alguém abonado aí para me ajudar a fazer atender essas necessidades. Na mesma hora o Senhor me repreendeu e disse: não, eu não quero mandar irmãos ricos, eu quero que você ensine o povo a enriquecer. Quem é que fez parte desse desafio quando fizemos isso aqui? Pode levantar a mão. Valeu a pena? Para quem valeu a pena, levante a mão. E agora? Não precisam mais? Quantos querem continuar melhorando? Se você apenas for dizimista, mantenha o seu nível. Mas se você for investidor, você vai aumentar sua sementeira. Amém? E se você não é dizimista, eu não posso fazer nada para repreender o devorador de sua vida. Porque o que repreende o devorador, o assaltante, a perda de emprego, chama-se infidelidade nos dízimos e oferta. E devorador, orar contra o devorador, é palhaçada. Senhor, repreende o devorador. É perder tempo e enganar os irmãos. Porque o que repreende o devorador chama-se fidelidade a Deus, devolvendo os dízimos. E se tem pastor que ora para repreender o devorador, caia fora. Isso não é servo de Deus, é lobo. Os irmãos creem na palavra? Põe aí para encerrar. Malaquias 3. Pode pôr desde o 6. Pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Aí o Senhor pergunta: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós a nação toda. Quando foi escrito isto? Quando o profeta falou isto, Israel ainda estava como nação, e por não ter atendido isso, foi destruída como nação.
Amém? O povo de Deus, povo especial, povo peculiar, povo da promessa, Deus deixar o inimigo levar como escravo, por causa do quê? Quando a pessoa então não cumpre instruções, porque Deus tem que proteger. Quando eu tinha loja, que para fazer qualquer movimento bancário, qualquer financiamento, tinha que ter seguro da loja. Eu contratei uma seguradora, foi lá ver. Quando me deu o valor, porque era prédio misto, madeira e material, muito caro. Não, eu não vou dar esse dinheiro para seguro. Eu vou investir no reino. E a partir dali eu comecei a investir em missionários e seminarista. E todo o tempo que eu tive loja, nunca fui assaltado. 3 vezes tentaram arrombar. Uma vez estavam até com a sacola cheia para levar. E não sei se foi anjo que botou a correr ou quem. Deixaram tudo lá. As pessoas têm medo de confiar, preferem seguro disso, seguro daquilo. Põe a sua vida no seguro. Põe a sua vida no seguro. Como se põe a vida no seguro? Obediência à palavra. Para cada área tem as suas instruções. Para a vida material, ser próspera, ser protegida, abençoada, nunca lhe faltar receita. Observe bem: vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais. Sim, a nação toda. E o que ele diz daí? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois de você cumprir essa parte, faça a prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não abrir janelas dos céus e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. E o que mais? Também por amor de vós reprovarei o devorador. Mas depois da pessoa cumprir essa parte, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo, lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E olha a bênção que tem ainda: e todas as nações, e todos os teus vizinhos, e todos os teus concorrentes, vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Amém? Eu vejo essa oportunidade como um privilégio para Deus abençoar a minha casa. Sabe quando Deus cuida da sua casa? Na proporção que você se interessa pela casa do... É aquilo que você planta, que você vai... Mas eu tenho que cuidar, eu preciso a minha. Se Deus não faz parte, adianta? Adianta? Não. Se Deus não guarda a cidade, adianta ter sentinela, vigilância? Não. E nós temos aí o projeto de expansão. Os irmãos têm visto as melhoras. A escola necessita de mais salas, a escola está crescendo. A Joade já não tem mais espaço para atender a demanda, porque aqui é o escritório central que atende o mundo todo, as bases que estão no mundo. E aí compramos aí o M3, aquele prédio lá, e ainda estamos pagando. Já uns quantos desistiram, mas Deus oportuniza você fazer parte, porque aquilo que você semeia é o que você vai. Mas eu pergunto: Deus não tem me abençoado. E eu pergunto: o que você tem semeado? Não tem sobrado dinheiro. Como é que vai sobrar se a bênção não está no seu dinheiro? O seu dinheiro não é consagrado. O seu dinheiro tem até roubo junto. Aquilo que é do Senhor você está gastando para os seus interesses. Quando se come o dízimo, do Senhor está? Do Senhor está? É a palavra que diz, não sou eu. Eu posso dizer isso, que eu já fui todo tipo de crente. Eu já fui todo tipo de crente.
tempo que eu não fui dizimista, o diabo era que engordava comigo. Amém? Ficamos em pé. Eu tenho um anúncio muito importante, quero dar antes de orar. Teremos no próximo final de semana o retiro da família. Se a sua fé não está bem, eu desafio você a ir para o retiro. Se a sua casa não está bem, sua família não está bem, sua receita não está bem, seus relacionamentos não estão bons, sua comunhão com Deus não está boa, tem o retiro. O retiro vai tratar individualidade. No retiro você vai aprender que você pode, num tete a tete com Deus, ter a orientação que necessita. Amém? Vamos deixar de ser religioso e vamos aprender a nos relacionar com Deus, pois Ele nos trata como filhos, mas você precisa honrá-lo como pai. Então, inscreva-se. Você pode até parcelar no cartão em quantas vezes você pode, mas que seja transparente, porque às vezes a gente facilita e a pessoa quer abusar. Não. Entendo a necessidade, mas também entendo o aproveitamento. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus. À medida que você se interessar pelas melhorias no reino, você vai desfrutar de melhorias multiplicadas. Deus não devolve a mesma quantia. Deus não devolve na mesma proporção. Deus sempre devolve multiplicado. Põe a mão no seu coração. Pai, obrigado. Obrigado pela palavra, pelos ensinos. Obrigado por esse expediente de ajuste. Obrigado por esses cuidados que o Senhor tem para conosco. E eu peço, Pai, que o Senhor use de misericórdia para com todos, que a palavra desça ao coração, que a palavra continue falando no Espírito, e que a luz da palavra não se apague na vida de meus irmãos, e que a consciência de cada um seja ressuscitada, e que a palavra, Senhor, comece a partir de hoje a ser desejada, mais, Senhor, que o mel, mais que finas iguarias, que haja desejo e fome de Ti, e que o temor a Ti seja restaurado, reconquistado, e que este lugar seja um lugar, Senhor, que todos gostem e desejem aqui estar. Nós abençoamos a todos. Peço, Pai, cubra agora no sangue do Cordeiro cada vida, e aqueles que ouviram de bom grado esta palavra, e o Senhor continue abençoando, colocando luz, e aqueles que, ó Senhor, se endureceram, eu peço que o Senhor tenha misericórdia. Em nome de Jesus, eu abençoo a todos. Amém.